Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Estamos dando aqui continuidade à nossa série de estudo bíblico com a Bíblia Thompson. E vamos começar de onde paramos, que é o capítulo 2 do livro de Gênesis, que diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque naquele dia descansou de toda a obra da criação que fizera. E aqui ela vai trazer algumas referências que nós vamos examinar, algumas passagens paralelas de Êxodo 31:17 e Hebreus 4:4. Vamos ver o que diz nelas. Diz assim Êxodo 31:16 e 17. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o nas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Nós vemos aqui que é algo específico, algo determinado de Deus para com seu povo, para com Israel, como uma aliança, um pacto, uma aliança perpétua para com seu povo. Vamos ver a outra passagem paralela de Hebreus 4:4. Diz assim: Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. Aqui o autor aos Hebreus vai falar sobre o descanso que ainda resta para o povo de Deus. E o dia do descanso, ele tipifica realmente o verdadeiro descanso que todo o povo de Deus terá, não nessa terra, mas que o Senhor, por toda a eternidade. Vamos voltar para Gênesis. E continuando nossa leitura aqui em Gênesis 2, ele vai trazer aqui alguns tópicos que nós encontramos lá no final da Bíblia Thompson, com as seguintes numerações: 10:25, que é o Criador, e 34:23, que vai explorar bastante a questão do sábado em toda a Bíblia Sagrada. Mas vamos ver primeiro a palavra Criador, o que nós encontramos no número 10:25. Aqui a Bíblia Thompson vai trazer vários versículos relacionados ao tema Criador. Aí o número 1, Deus, Criador do universo físico. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Neemias 9:6, só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu conservas com vida a todos e o exército dos céus te adora. Olha que interessante, Deus ele não somente criou todas as coisas, mas ele é o responsável de conservá-las em vida. Tanto os animais, a natureza, as nossas vidas, a vida do homem, nós devemos a Deus estarmos vivos. Por isso que Eclesiastes vai dizer: lembra-te do teu Criador, ou seja, ele te formou, ele te fez. Você vive, você veio a viver, a nascer por causa dele e continua vivo por conta dele. Então é um dever lembrarmos de Deus. Mas continuando aqui, Jó 26:7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Salmo 102:25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Atos 14:15. Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Nós conseguimos entender que Deus fez os céus e a terra simplesmente e somente através da fé. É isso que os cientistas não vão entender, é isso que os ateus não conseguem compreender, porque essa verdade ela é compreendida através da fé no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e a sustenta até o dia de hoje. Bem, voltemos para Gênesis agora. Voltemos à leitura no versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra,
Nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. E vai trazer aqui uma passagem paralela de Salmo 104, verso 14. Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim em Salmo 104, verso 14. Faz crescer a erva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu alimento. Nós vemos aqui o que Deus produz e a forma pelo qual ele sustenta. Até hoje, até os dias de hoje, a produção agrícola é a principal fonte do sustento, de onde o homem tira o alimento. Assim como Deus fez e criou, até o dia de hoje tem sido feito dessa maneira. Nós vemos esse salmo aqui exaltar a criação e o cuidado de Deus para com a terra e, através dela, para com as nossas vidas. Bem, voltemos para Gênesis. Gênesis 2:6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui vai trazer várias referências, como Criador, homem formado do pó, o sopro de vida, vida física, jardins e o Éden. Nós vamos ver aqui sopro de vida, que é Ezequiel 37:5. Diz assim Ezequiel 37:5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Foi exatamente assim que Deus fez na vida do homem e é exatamente assim que Deus faz na nossa vida. Primeiro Deus soprou fôlego de vida nas narinas do homem para que ele se tornasse alma vivente. Assim como é prefigurado aqui nessa visão, da famosa visão do vale de ossos secos. Porém, esse exército começou a ter vida quando foi soprado neles o Espírito. E entrou nele e eles começaram a viver. E é exatamente assim na nossa vida espiritual, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando o Senhor fez entrar em nós o vento do Espírito de vida, o Espírito de Deus, nós nos tornamos vivos espiritualmente para a glória de Deus. Voltemos para Gênesis. Gênesis 2:10. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. É interessante que saía um rio do Éden para regar o jardim. E ele vai trazer a passagem paralela aqui de Salmos 46:4. Vamos ver o que está escrito lá. Diz assim Salmos 46:4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aquele rio que vinha para regar o jardim no Éden, ele trazia vida, ele fazia com que florescessem a terra. E assim também é as águas do rio de Deus, pois a palavra vai dizer que no nosso interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. É assim que o Espírito Santo ele flui dentro de nós, trazendo alegria ao nosso coração, trazendo a presença dele que traz vida para a nossa alma. Voltemos para Gênesis agora. Gênesis 2:11. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro é o Tigre. Este é o que rodeia pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra. Aqui vai trazer umas referências sobre ouro, passagem paralela em Daniel, Assíria e Eufrates. E aqui ele vai falar sobre a agricultura, a diligência e o trabalho físico e o alimento físico e a providência. Aqui Deus ele estabelece o homem para lavrar e guardar a terra, quando coloca ele no meio do jardim. E aqui
da agricultura era de onde que Deus ia trazer a referência aqui de providência e também o alimento físico. Deus ele colocou o homem num cenário perfeito, onde ele gozava do todo o bem que Deus havia feito, da criação que ele tinha visto e dito que era muito boa, e assim de fato ela era. O homem tinha aqui tudo que ele precisava para viver uma vida boa e de paz. Mas continuando o texto: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele coloca aqui uma limitação para o homem e um conhecimento limitado, ou seja, o conhecimento do bem e do mal. O homem não estava, ele não tinha um preparo para ter esse conhecimento. Por quê? Porque ele não tinha capacidade de ser tentado pelo mal, que ele conheceria e resisti-lo. Deus, ele conhecia o bem e o mal, porque Deus ele não pode ser tentado por nada e por ninguém. Mas o homem ele não tinha capacidade de resistir à tentação. Então, quando ele conheceu o mal através do pecado, ele foi facilmente tentado e vencido pelo mal. E era isso que Deus queria livrar. Deus ele não queria privar um homem, mas ele queria com que ele se mantesse de uma forma pura, santa e agradável, não sendo tentado pelo mal, sendo que ele nem o conhecia. Mas a partir do momento que ele desobedeceu, ele foi conhecedor do bem e do mal, e nós sabemos o resultado. Pois aqui a Thompson vai trazer duas referências muito importantes: salário do pecado e morte espiritual. Nós vamos ver essa referência a partir de agora. Aqui a Thompson no 3033 vai trazer o tema salário do pecado, morte física e espiritual. Gênesis 3,19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó e ao pó retornarás. 1 Crônicas 10,13: assim morreu Saul por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não guardou a palavra do Senhor, até consultou uma adivinhadora. Nós vemos aqui o salário do pecado da infidelidade. Provérbios 11,19: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Ou seja, se você viver uma vida de justiça, sendo justificado por Jesus Cristo, o justo, você vai encaminhar a sua alma para a vida. Assim, o que segue o mal, uma vida de pecado e distanciamento de Deus, é para a morte. Ele está encaminhando a sua alma. Ezequiel 18,4: pois todos são meus, como são do Pai. Também a alma do filho é minha. Aquele que pecar, essa morrerá. Romanos 5,12: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nenhum homem nessa terra está livre do poder da morte por si próprio. O único que pode nos fazer vencer esse mal que veio por conta do pecado que veio à terra pela desobediência do homem é Jesus Cristo, o único que venceu a morte e nos dá poder para vencê-la através dele. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Gênesis 2,18: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e a trouxe ao homem. E disse o homem: então é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. E aqui as referências vai trazer
uma esposa, né? O primeiro, 26:32, nós vamos ver a referência aqui sobre esposas, no número 26:32. Uma das referências sobre esposa que nós encontramos é em Provérbios 18:22. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor. Nós vemos aqui o favor de Deus sobre Adão. Ele não encontrava uma ajudadora, alguém que lhe correspondesse, que fosse a sua companheira. Então Deus ele fez esse favor. Ele viu que não era bom ele estar sozinho e agiu em favor de Adão, dando-lhe uma esposa. E assim é também na vida dos homens, como Deus nos abençoa, nos dando um casamento na presença dele. E uma referência aqui interessante também do tema trabalho, no número 38:76, quando Deus chama Adão e faz com que ele colocasse nome em todos os animais, dando-lhe tarefas e responsabilidades. Quando Deus ele fez o homem, ele coloca no jardim e não deixa o homem alheio, mas ele dá responsabilidades, tarefas a serem cumpridas. Deus ele iniciou a terra trabalhando 6 dias e descansando no 7º. Deus ele nos fez para sermos homens e mulheres ativos, sabe? Que possamos ter tarefas, responsabilidades. Realmente é do agrado de Deus que o homem trabalhe e o nome do Senhor é glorificado através do nosso trabalho. E diz assim no versículo que nós paramos. 24. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui é a instituição do casamento. Primeira coisa que Deus fez quando criou a mulher e colocou-a junto ao homem foi estabelecer a união, se tornando uma só carne. Por isso que sim, o casamento ele é uma bênção de Deus, uma instituição criada pelo próprio Criador para as nossas vidas nessa terra. Aí vai trazer algumas referências, como casamento, dever do marido, esposas e inocência. E no tema casamento, a Thompson vai trazer várias referências aqui interessantes falando sobre isso em toda a palavra de Deus. Provérbios 18:22, que fala que o que acha uma esposa recebe coisa boa e é a favor de Deus. Timóteo 3:12, os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Esse é o nosso primeiro ministério, a nossa família. Timóteo 5:14, quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Deus ele abençoou o casamento, ele trouxe isso como um dever, uma responsabilidade, não somente de casar-se, mas de cuidar do seu casamento e da sua família. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à mulher e serão os dois uma só carne. Eu vos digo que qualquer que divorciar da sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. É aquele que casar com a divorciada comete adultério. O casamento, ele é para sempre. É uma instituição feita para durar até o fim dos dias nessa terra. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, Marcos 10:7. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10:9. Por exemplo, Romanos 2:7. A mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do casamento. Isso aqui faz uma alusão sobre a lei e a graça. 1 Coríntios 7:11. Se porém se apartar, que fique sem casar, o que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Essa é a responsabilidade de casar-se, de viver esse casamento por todos os dias, glorificando a Deus nessa terra através do sagrado matrimônio. E aqui, última referência é sobre a inocência. Inocência de estar nu e não se envergonhar. O pecado, a vergonha, a mancha na mente humana ainda não tinha sido realizada por conta da obediência. Então eles se encontravam felizes, inocentes e com pureza em seus corações.
Que nós possamos voltar à inocência através do Espírito de Deus, através do novo nascimento, da nova vida que Deus tem para nós. Bem, esse foi o estudo de hoje, do capítulo 2 de Gênesis. Se inscreva no canal para que nós possamos estudar juntos toda a palavra de Deus. E na segunda-feira nós estaremos aqui novamente, começando o capítulo 3, com o nosso estudo da Bíblia Sagrada, através da Thompson. Te esperamos lá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.